Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, Reflexoterapeuta Podal. Estamos aí fazendo a leitura das minhas apostilas, apostilas do curso de Reflexologia Podal, Reflexoterapia Podal. A primeira apostila é essa daqui, do curso das dores físicas, que vocês já conhecem, já é a quarta aula. Se você não assistiu ainda às outras aulas, ou você já começa lá nas 1, 2, 3 aulas até chegar aqui nessa quarta aula, ok? Então essa é a quarta aula, vamos dar sequência. Só lembrando que depois dessa apostila das dores físicas, nós vamos fazer o estudo da apostila do curso das dores emocionais, o curso avançado. Lembrando que esses cursos têm certificado, se você compra o curso online, essa apostila você recebe o arquivo todo dela em PDF. Assim você abre no seu celular a qualquer momento, no computador, estuda ela a qualquer momento. Se você quiser imprimir, você imprime na sua casa, se você tem uma impressora, ou você vai numa casa, numa copiadora e pede para copiar. E para você que faz o curso também online, também tem o certificado. Quando você finaliza o curso, tchan, abre na sua janelinha lá o certificado. Abrindo o certificado, você pode também imprimir na sua casa, se você tem uma impressora, ou você vai numa copiadora e pede para imprimir o seu certificado. Para quem faz o curso aqui no meu espaço terapêutico, o curso presencial, a apostila e o certificado é recebido em mãos já impresso, ok? Sem mais delongas, vamos para a nossa quarta aula do estudo da nossa apostila de Reflexologia Podal, módulo Dores Físicas, ok? Dando sequência aqui no estudo do Dr. Fitzgerald, vamos avançar e vamos chegar nas zonas do corpo, né? Vamos ler. Muito conteúdo para vocês aqui, ó. O Dr. Fitzgerald descobriu as 10 zonas do corpo e a localização de cada órgão. Olha que interessante. Estamos começando a desvendar isso aqui, ó. Em cada uma delas. Na América Latina, a zonoterapia e a reflexologia foram trazidas pela missionária Margarida Guttard ao Paraguai. Esta teve a oportunidade de tratar o então presidente Stroessner e em seguida foi convidada a ensinar no Instituto Conara, dirigida pela esposa do presidente. Olha só que fantástico. O presidente uma cabeça mais aberta, mais lúcido, mais claro. Falou, poxa, isso aqui é muito legal, a gente precisa espalhar isso aí, outras pessoas precisam saber. Então ele levou ela lá, a esposa do presidente, levou a Margarida para dar aula lá para eles lá e eles saberem mais sobre tudo isso. Ficaram fascinados com tudo isso. A teoria da zonoterapia, redescoberta dos chineses pelo Dr. Fitzgerald, indicava o fato de que a massagem e a pressão realizada em certas zonas dos pés tinham um efeito definido em proporcionar um funcionamento fisiológico normal em todas as áreas da zona tratada, não importando o quanto a área pressionada possa estar distante da área submetida ao tratamento. Ou seja, nós estamos falando desse painel aqui, ó, desse diagrama, tá? Tá? Então, o que ele diz? Não importa se eu quero massagear a minha coluna, ou a coluna causar um efeito terapêutico na coluna, se eu estou pegando aqui no pé, que aqui é coluna no pé, né? Aqui no pé, ou se eu estou pegando no pavilhão auricular, no ponto reflexo da orelha, que representa a coluna. Não importa a distância que está do ponto. Tem teoria, a orelha está mais próxima da coluna do que o próprio pé, mas não importa se você pegar no ponto certo, que é da coluna, sendo no pé ou sendo na orelha, o efeito vai ser o mesmo. Basta saber fazer a técnica corretamente, ok? Aí tem esse painel aqui, que eu vou ler aqui o que nós temos aqui. Das 10 zonas anteriores de um lado do corpo, ambos os lados, direito e esquerdo do corpo, são os mesmos. Cada linha numerada representa o centro de uma respectiva zona na parte anterior do corpo. Aí vem alguns exemplos explicando esse painel aqui, ó. Então depois vou parar aqui assim, ó. Aí quando eu estiver fazendo a leitura, você estiver assistindo, você dá uma seguradinha no vídeo
para acompanhar a minha leitura, senão fica um pouco confuso para vocês. Ok? Então, exemplo 1, orelha média é a zona 4. Exemplo 2, a tuba auditiva e o ouvido médio combinados estão nas zonas 3 e 4. Exemplo 3, os dentes estão nas respectivas zonas, como indicado, passando uma linha antero-posterior através das respectivas zonas. Exemplo 4, as vísceras estão nas zonas representadas por uma linha passada antero-posterior através das respectivas zonas. Exemplo 5, a língua, palato duro e mole e os genéricos estão em 10 zonas. Ou seja, esta leitura que eu fiz é sobre este painel. Então, quando você estiver assistindo o vídeo, dá uma pausada no vídeo e procura dar uma entendida que vai ficar mais claro quando você lê olhando para o diagrama, tá ok? Beleza, vamos avançar. Então essa aqui é a pessoa de frente, né? E aqui tem o diagrama mostrando a pessoa pelas costas. Olha só que interessante. Então eu vou parar aqui, ó, vou fazer a leitura. Depois você dá uma pausada no vídeo para você entender o que significa este diagrama. Eu vou ler para vocês. O diagrama de Fitzgerald. Das 10 zonas posteriores de um lado do corpo, ambos os lados, direito e esquerdo do corpo, são os mesmos. Cada linha numerada representa o centro de sua respectiva zona na parte posterior do corpo. Exemplo: a superfície inferior da língua está na zona posterior. Será observado que o que é comumente chamado de dorso na mão é realmente a frente desse membro, enquanto a palma da mão corresponde à sola do pé, tá? Então, está aqui, tá? Aí você lendo, você vai compreender o diagrama. Você vai ler, vai seguir e tal, você vai entender o que vem a ser o diagrama. Ok? Quiser saber mais detalhes, aí precisa estar junto com a gente fazendo o curso. A gente está fazendo uma leitura, explicando, e dúvidas a mais, você deixa os comentários. Aproveitar então esse momento para pedir para vocês, deixem os comentários aqui no vídeo, ok? Comente, deixa aquele like, deixa um joinha, né? Se você não é inscrito no canal, se você chegou agora, se inscreve no canal, né? Ah, tô gostando, gostei bastante, pois esse assunto pode ser muito interessante para um amigo, para uma amiga que é massagista, que é massoterapeuta, que é podólogo, podóloga, que tem o curso, mas quer saber um pouco mais. Então compartilhe o vídeo com essas pessoas ou nas suas redes sociais, é que você pode ajudar muito essas pessoas que estão aí à procura de informação. Vamos avançar aqui. E vamos entrar agora no capítulo 2, né? Ou item 2 da nossa apostila. É a relação corpo, pés, mãos. A relação do corpo com os pés e as mãos é muito especial, sendo estes órgãos sensitivos. Eles tocam, né? Eles tocam e percorrem o mundo que nos rodeia, percebendo-o e manipulando-o, né? Essa relação de corpo, pés e mãos. Após o nascimento, uma das grandes tarefas do ser humano é ficar ereto sobre duas pernas e se movimentar sobre elas, que é o andar. Para o desenvolvimento dessa atividade, são necessários o envolvimento e a combinação de estiramentos musculares, angularidade de juntas, comunicação nervosa e uma forte pressão sobre os pés, ou seja, explicando aqui o que é dar um passo. Quando a gente dá um passo, imagina quantos músculos, quantos nervos, quantos tendões, quantos estímulos nós precisamos ter para dar um único passo. É o que está descrito nesse parágrafo. Pés e mãos desenvolvem os movimentos necessários para a manifestação no meio externo. E os órgãos internos fornecem o combustível. Cada movimento requer um gasto energético, ou seja, a nossa parte externa se comunica diretamente com o mundo e a nossa parte interna fornece o combustível para o nosso corpo para a gente poder se locomover, se movimentar
e fazer as ações que nós fazemos ao longo do dia. Durante todo o dia ocorre um diálogo silencioso entre os órgãos internos e o de locomoção. Cada movimento ou manifestação exigem informações atualizadas e ininterruptas, ou seja, como uma atualização de um software. Está no celular, está no computador, vira e mexe e vem lá uma atualização. A gente precisa baixar a atualização. Se a gente não baixa a atualização, o celular não roda, o computador não roda, o sistema trava. E o nosso corpo é assim também. Se eu estou me alimentando direito, fazendo as minhas coisinhas direito, se eu estou com o meu pensamento tranquilo, coisa e tal, essa interação interna e externa do corpo, ela está em sintonia. Se eu começo a não me alimentar direito, o meu lado externo começa a dar problema. E o oposto é verdadeiro, ok? Então, essa comunicação, essa atualização precisa estar sempre correndo de uma forma natural para que o corpo possa ter vitalidade e seguir em frente. Vamos seguir a leitura. A tensão caracteriza-se como um estado de prontidão que envolve todo o organismo. Mãos e pés, por serem órgãos sensitivos de locomoção, mantêm uma relação especial com o corpo. Devido a essa relação, servem como meios de interação com o estado de tensão e o consumo de energia de todo o corpo. Ou seja, nesse parágrafo aqui está sendo descrito o que eu já comentei no parágrafo de cima. Vamos seguir a leitura. Aqui a gente vai falar sobre este painel que eu acho super interessante, super da hora, que é um dos testes do Dr. Fitzgerald. Lembra na aula anterior que nós falamos sobre o Dr. William Fitzgerald, que foi um médico tal que trouxe todo esse conhecimento para nós? Vamos ler aqui essa experiência que é fantástica. E antes de comentar, antes de fazer a leitura, eu já vou fazer aqui reverências àquela pessoa que ouve o seu subordinado. Nós precisamos aprender a ouvir aquela pessoa que, em tese, em teoria, sabe menos. Eu vou fazer a leitura e vocês vão saber no que eu quero chegar. Os doutores Fitzgerald e Bowers afirmam que, ao tentar aliviar a dor trabalhando a partir dos dedos, também deve ser enfatizado que ela faz diferença se a superfície for a superior, inferior ou lateral da articulação são pressionadas. Ou seja, quando a gente faz a massagem, nas mãos, lembrando que o curso é de reflexologia, mas nós estamos falando ainda um pouquinho da história lá de trás, para poder ter um entendimento perfeito de como tudo isso funciona. Que é diferente quando a gente pressiona uma parte da mão. Se eu pressiono aqui, eu estou atingindo alguma coisa, se eu pressiono do lado, estou pressionando outra coisa, e assim vai. A mesma coisa que o pé. Se eu pressiono aqui, eu estou pegando um órgão, se eu pressiono do outro lado, estou pegando um outro órgão. Tá bom? O médico, olha só que interessante. O médico estava experimentando o método, ele estava pronto para condená-lo. Olha só. Porque não conseguia aliviar um paciente que se queixava de dores reumáticas, centradas no lado externo do osso do tornozelo. O médico que ele tanto fez, tanto estudou, poxa, dá certo. Mas ele estava tentando, não estava conseguindo. Vamos continuar a leitura. O médico agarrou a segunda articulação do dedo mindinho direito do paciente e pressionou firmemente por 1 minuto na parte superior e inferior da articulação. O médico ficou lá apertando a parte superior e inferior da articulação, para ver, ele queria aliviar a dor daquele paciente que estava com dores terríveis. A dor persistiu, ou seja, a dor continuou, não estava dando certo. O que o médico fez? O próprio médico, ele que estava elaborando tudo aquilo, das donas, coisa e tal, o médico zombou do método.
Sabe? Quando o cara, pô, cansei, esse negócio dá certo, mas não dá certo, cansei, esse negócio não vai rolar. Ele já estava desistindo, né? Então aqui tá, eu vou ler. Aí quando vocês estiverem assistindo, vocês dão uma paradinha na página, aí vocês podem fazer a leitura também, e eu vou ler essa partinha aqui para vocês. Método do Dr. Fitzgerald de aplicar pressão anterior e posterior nas articulações dos dedos. Então, olha aqui, lembra no comecinho dessa lição que eu falei, devemos ouvir aquela pessoa que em teoria sabe menos que a gente, né? Se eu estou numa posição acima, só vou ouvir quem está acima de mim, quem está abaixo de mim eu não ouço ninguém. Olha, não faça isso. Não faça isso, porque muitas das vezes ouvir aquilo que a gente chama de chão de fábrica é a solução de uma empresa. Porque é o chão de fábrica que muitas vezes sabe, na prática, o que fazer para o resultado acontecer com aquele produto que está na linha de produção e está enroscada. Porque quem está na linha de produção está vendo acontecer, está o dia inteiro ali. É diferente do diretor da empresa, que hora ele está aqui, hora ele está no escritório fazendo outra coisa, hora ele está negociando um produto. E quem está no chão da fábrica sabe mais ali da parte do fazer da coisa. Vamos para a leitura. Um discípulo da zonoterapia sorriu e sugeriu que, enquanto o médico tinha o dedo direito, ele tinha o dedo direito na pega errada. Ele falou, doutor, o senhor está pegando no lugar errado. O médico foi aconselhado a pressionar as laterais do dedo, em vez de pressionar a parte superior e inferior. Isso foi feito e a dor desapareceu em 2 minutos. Olha só que fantástico. Ouvir aquela pessoa que sabe menos, né? Como aqui é um discípulo, era um médico, é como se fosse um enfermeiro, né? Como se fosse um enfermeiro falando, doutor, se eu fizer isso, olha só, a ousadia do discípulo. Mas ele se sentiu confiante. Eu acho que de tanto que o doutor William ele era para frente, né? Porque para fazer isso, o cara tem que ser para frente, tem que ter cabeça aberta. Então o discípulo, né, ou o enfermeiro, ele acho que ele se sentiu seguro em falar, doutor, se ao invés do senhor pressionar em cima e embaixo, o senhor pressionar as laterais. Foi isso que o discípulo disse. O médico, vamos tentar, né? Tentou, apertou, coisa e tal, aí a dor do cliente, que estava com aquelas dores terríveis, desapareceu em 2 minutos. Ou seja, devemos ouvir sempre o chão de fábrica, né? Às vezes as ideias que vêm não são boas, mas às vezes a ideia que vem pode ser a ideia que vai revolucionar a empresa. Tá bom? Aqui a outra foto, né? Mostrando o médico pressionando as laterais do dedo e não pressionando a parte superior e inferior. Só fez isso por quê? Porque ele ouviu o discípulo. Então, ouça. Então, nós terapeutas temos que ter ouvidos de ouvir, ok? Tenha ouvidos de ouvir. Eu vou fazer a leitura desse trechinho aqui, ó. Método do Dr. Fitzgerald de aplicar pressão lateral na articulação do dedo, que foi a sugestão do discípulo. Ok? Então assim nós encerramos essa aula de hoje. Gostaram? Avançamos bastante. Conversamos sobre a zonoterapia, como massagear as mãos, podemos fazer massagem nos pés e nas mãos. Uma breve passada aqui para dar esse valor todo, resgatar esse conhecimento do Dr. William Fitzgerald, porque através dele que hoje nós temos, deixa eu virar aqui devagarinho, através de tudo isso que hoje foi possível chegar nisso, tá vendo o painel lá Então, o Dr. William Fitzgerald, de todo o estudo que ele fez, de tudo facilitado, foi facilitando, hoje se nós temos um mapa, toda uma facilidade, um mapa gigante desse, com muitos pontos, né? Eu acredito que tenha muitos outros pontos para serem descobertos, foi porque um dia teve o Dr. William Fitzgerald e toda a sua equipe, todas as pessoas que vieram depois dele. E que hoje nós, de certa forma, estamos pegando essa bandeira, né? Então você, reflexoterapeuta, você, massagista, as nossas reverências
ao Dr. William Fitzgerald e toda a sua equipe que veio com ele, e agora nós que estamos com a batuta na mão. Responsabilidade nossa de passar para a frente esse conhecimento de uma forma justa, equacionada, descobrindo outros pontos e avançando, e sempre ouvindo o chão de fábrica. Ouça sempre, ok? Brigadão, esse é o recado de hoje da nossa quarta aula, acho que é a quarta aula, né? Se não perder as contas, nos vemos na próxima aula. Até mais, tchau, tchau!